Olá, irmãos, amigos. Mais uma vez estamos aqui, agradecendo a Deus a oportunidade de tratarmos dos assuntos referentes à palavra de Deus. Estamos mandando esta série de mensagens, Quem foi Jesus? E tratando de vários personagens. Estamos postando o Velho Testamento, vindo para o Novo, voltando para o Velho, novamente para o Novo, e assim vamos fazer várias vezes. Espero que as mensagens possam tocar no seu coração, que venha somar ao conhecimento que você já tem. Quero dizer que isso aqui não é de uma semana, de um mês, isso aqui são estudos de décadas. Amo estudar a palavra de Deus, me dedico muito ao estudo do livro sagrado, dias após dias, e agora resolvi transmitir esses estudos, colocando nas redes sociais, esperando alcançar mais pessoas, tentando despertar mais irmãos a estudarem tanto o grego quanto o hebraico, as línguas originais e os pequenos trechos que foram escritos em aramaico. Nos ajuda muito também no crescimento, edifica bastante nossas vidas, conhecer as línguas que Deus escolheu para escrever o livro sagrado. Tratando, irmãos, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, estamos mencionando a genealogia. E veja só que interessante, a partir do capítulo 37 de Gênesis até os 50. Imagina, tem o capítulo 38 no intervalo, que vai falar de Diná, história, e volta no 39 novamente para o personagem José. Começa no 37, 38 tem um intervalo, 39, 40, 40 até os 50 fala sobre José. Por que um tempo tão longo para um personagem bíblico? Interessante, ele não faz parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Ele não está ligado à genealogia do nosso Senhor. Então, por que o intervalo tão longo a um personagem que não está ligado à genealogia do Senhor Jesus Cristo? É isso que nós vamos tentar ver aqui nesta mensagem, nesta meditação. Não podemos falar do Senhor pulando José. José também é considerado um tipo de Cristo, por várias passagens que não dá tempo a gente colocar. Tipo as que eu fiz sobre João o Batista, não dá tempo fazer sobre José. Seriam mais ou menos umas 30 ou 40, mostrando o tipo de Cristo que era a pessoa de José. Então não dá tempo. Mas vamos mencionar algo aqui da sua história. Eu quero ler um texto em Gênesis capítulo 47, o verso de número 11, que diz assim, ó: E José fez habitar ao seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. Jacó, seus filhos, as 70 almas estão ali agora, onde? Na melhor terra que existia no Egito. A bênção de Deus. Mas onde começou isso? Lá na infância de José. Lá no capítulo 37. Irmãos, a Bíblia menciona, vamos tentar resumir aqui num tempo curto, a história desse homem, esse personagem bíblico. A Bíblia menciona que ele era amado por Jacó. Isso trouxe inveja dos irmãos, Gênesis 37, verso 11. No versículo 37, verso 8, diz que eles odiavam. E no versículo 37, verso 18, eles conspiraram para o matar. Os irmãos criaram um ódio tão grande que queriam matar José. A inveja, o ódio, transforma o ser humano ao ponto de querer tirar a vida de um irmão de sangue. Um irmão. A que ponto, irmãos, o ódio e a inveja trabalha? Se está tomando conta do teu coração, resolve no Calvário, o mais rápido possível. Não deixe esta enfermidade te destruir, é a enfermidade da alma. Não é do corpo físico, é da alma. Toma uma decisão, deixa Jesus resolver. Isto ocorria naquela família. De repente, irmãos, aquele garoto teve um sonho. E no sonho daquele garoto, ele contou o seu sonho e ele disse que os irmãos iriam servir a ele. E o pai também. E ninguém acreditou. Zombaram do menino. O tempo passou, os irmãos saíram, José foi ao encontro dos irmãos. Quando ele encontrou os irmãos prepararam uma cilada, jogaram ele dentro de uma cisterna e ali depois venderam ele. Alguns queriam tirar a vida, outros disseram que não. E ali venderam
o garoto. Passaram ali os midianitas ali, junto com os israelitas, os ismaelitas, e levaram o garoto para o Egito. Imagina, pensa comigo, José agora não tinha família. José não tinha uma carteira de identidade. Ele não tinha uma identificação. Ele era um escravo qualquer que foi vendido. José perdeu todo o seu parentesco, perdeu sua terra natal, foi para outro país, por causa dos irmãos, por causa da inveja, por causa do ódio. E o que os irmãos fizeram? Mataram um animal, pegaram a túnica de José, sujaram aquela túnica com o sangue do animal, levaram para o pai e disseram que José estava morto. Se a história terminasse aqui, iríamos perguntar por que Deus permite tais coisas. O próprio texto bíblico diz que o próprio José mencionando para os irmãos, não foram vocês que me mandaram para o Egito, foi Deus. Deus me trouxe para o Egito para proteger vocês. O mundo é uma roda gigante, ele dá voltas. Hoje você pode estar aqui no alto, amanhã você pode estar aqui embaixo. Quando você estiver aqui embaixo, ore pelos que estão lá em cima e não tenha inveja dos que estão lá em cima, porque Deus vai te colocar lá. E na hora que Ele te colocar lá, lembra-te dos que estão aqui embaixo. Não esquece que você veio daqui, porque no momento que você esquecer, Deus vai te trazer de volta para cá. Mas se você lembrar que você saiu daqui de baixo, que Deus te colocou lá em cima, tua vida será uma bênção. José lembrou bem de onde ele veio. José não criou mágoa contra os seus irmãos. José não criou ódio. José entendeu que era a vontade de Deus. Quando José chegou no Egito, a Bíblia diz que tudo prosperava. Onde ele colocava a mão, prosperava. E aí o general Potifar estava ali, colocou José para trabalhar. De repente surge uma seta do inferno, como sempre vai surgir em sua vida. Apareceu a mulher de Potifar. E ela colocou os olhos sobre José. E a Bíblia menciona que José era um moço bonito. Era um moço que chamava atenção. E chamou a atenção de uma mulher casada. A mulher de Potifar. E aquela mulher, pelo que nós vemos no texto, ela já tinha praticado isso outras vezes. Ela tentou agarrar José. Mas José, temente a Deus, fugiu. Em nenhuma situação o texto bíblico diz que não tinha ninguém, estava só ela. E José trabalhando ali nas suas funções na casa, ela tentou agarrar José, José fugiu e ela conseguiu ficar com um pedaço das vestes de José. E ela mentiu. Ela diz, esse homem tentou me agarrar. Aí você pergunta, a partir daquele momento José foi preso. Você pergunta, onde estava Deus? Se José fez o que era certo. A Bíblia diz que José não murmurou, não reclamou. A Bíblia diz que José estava lá no calabouço, mas tem um trechozinho muito interessante que diz assim, e o Senhor estava com José. Mesmo ele preso, o Senhor estava com José. Deus não abandonou José. Deus estava com ele. Deus não abandona os seus. Não importa o que esteja acontecendo, você tem que compreender que essa situação Deus vai transformar em bênçãos. Satanás está agindo, mas Deus vai transformar em bênçãos. Se é pecado teu, vai até Deus, pede perdão e corrige. Se não tem erro seu e algo está acontecendo que você não entende, não se preocupe, Deus vai agir. É a vontade do Senhor, vai prevalecer a vontade do Senhor mais cedo ou mais tarde. Confia no Senhor. Depois foram presos mais o copeiro e o padeiro. E Faraó teve sonho, ninguém conseguia desvendar o sonho de Faraó. Mas aí disseram, tem um que pode. Quem? José. Antes disso, José, aquele padeiro e o copeiro, José desvendou o sonho e José disse que um deles seria solto. Quando José falou que ele seria solto, José disse, lembra-te de mim quando tu voltares à sua posição. Mas também disse que o outro iria morrer, o Faraó iria matá-lo. Isso ocorreu. Mas quando aquele padeiro foi solto, ele não escutou, não lembrou das palavras de José, o pedido. José continuou preso. Os anos passaram, Faraó teve outro sonho, ninguém conseguia desvendar o sonho.
E aí disseram, tem um que está preso. Foram lá, pegaram José, cortaram o seu cabelo, deram um banho, tiraram a barba de José e apresentaram a Faraó. Quando chegaram diante de Faraó, diz que você é diferente, você consegue desvendar tudo. Ele diz, eu não, mas o meu Deus. Então vou te contar meu sonho. Ele contou. E José contou tudo que iria acontecer. Olha, virá uma grande seca. Vai faltar tudo. E o Senhor deve plantar agora, recolher, porque só o Egito vai ter alimento. E naquilo, ó, Faraó acreditou em José. O que os irmãos Rúben, Simeão, Levi, Gad, Benjamim, todos os irmãos não acreditaram, nem Jacó, Faraó acreditou. E Faraó, a Bíblia diz que ele deu o anel a José. Este anel, irmão, significa a autoridade abaixo de Faraó só José respondia. Imagina que autoridade. Esse anel, irmãos, era o selo, ele podia selar com o anel. Imagina que autoridade José tinha no Egito. Só Faraó era superior a ele. Somente Faraó. E agora, irmãos, o que ocorre? A seca chega. Quando chega a seca, o que acontece? Os irmãos de José, que também iriam passar pela mesma profecia, faltou comida. E Jacó chamou os irmãos e disse, ué, eu vi um comentário que no Egito tem comida, por que vocês não já pegaram os animais e vão lá comprar comida? E eles pegaram e foram. Benjamim ficou, o único irmão de pai e mãe de José. Só tinha, os dois eram filhos de Raquel, José e Benjamim. Os únicos irmãos, tá bom? Os outros eram irmãos por parte de pai, não por parte de mãe. Benjamim ficou. José está lá no Egito. Os irmãos vão buscar o alimento, comprar o alimento. Tem toda aquela história daquelas taças que José coloca dentro do saco de alimento, para tentar provar que eles tinham enganado e tentar segurá-los. E eles disseram, mas nós não fizemos isso. Aí depois José pede para vir o irmão, perguntou sobre quem era o pai. Os irmãos não se apresentou como José e eles não conheceram. Triste. Eles venderam o irmão e agora não conheciam o próprio irmão. Que cena triste, mas verdadeira. Eles voltam com o alimento, um fica, depois eles vão de novo, conversam com Jacó. José diz que só vai vender outro alimento para nós se não levarmos Benjamim. Ele diz, mas eu já perdi José, agora vamos levar Benjamim. Ele só prometeu. E aí os filhos de Jacó prometem que trariam Benjamim de volta. E levaram Benjamim. Chegando lá, José prende eles todos. E eles confessam, né? José acaba não suportando e confessa quem ele era. E ali todos choram. Foi naquele momento que José disse, olhe, não foram vocês que me mandaram para o Egito. Foi Deus. Precisamos entender as situações que nós passamos nessa vida. Pode, aparentemente, aos olhos humanos, até chegarmos a pensar que Deus nos abandonou. Mas Deus nunca nos abandona. Deus estava com José. O texto bíblico diz que eles agora tiveram a melhor terra. Jacó, os filhos voltam. Jacó tem um reencontro com seu filho José, que estava morto. Foi enganado. Agora Jacó reencontra seu filho. Que maravilha. O faraó conversa com Jacó. E Jacó ali abençoa o faraó. Que bênção. Tudo diferente. Agora, qual a lição de tudo isto? O que José tem a ver com o Senhor Jesus Cristo, se a linhagem dele, Jesus não vem da linhagem de José? Por que esse espaço tão longo para José? Por que tão comentado na Bíblia? José foi um dos instrumentos, como Moisés, que nós vamos começar a ver daqui umas 10 meditações, quando entrarmos em Êxodo. José foi um daqueles que Deus usou para proteger Judá. Quem era Judá? Ele não protegeu só Judá, ele protegeu todos os demais cabeças das tribos de Israel. Ele protegeu todas as tribos de Israel, inclusive o pai Jacó. Mas ele protegeu inclusive Judá.
Judá é a tribo da qual viria o descendente, o Salvador, o Libertador, Jesus Cristo. Judá é a tribo escolhida por Deus, veremos nas posteriores, do Libertador, a tribo que Deus escolheu, da qual viria o Salvador. Pense que bênção, pense que maravilha. Agora você consegue entender o porquê Deus usou José? O quanto José tem a ver com a genealogia de Jesus? A Bíblia toda está intercalada. José confiou no Senhor e não murmurou diante das situações que ele passou. Não reclame, não murmure. Agradeça a Deus pelo que você passa hoje. E você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado. Quero orar por você nesse instante, quero agradecer a Deus pela minha vida, pela tua vida, pela oportunidade de estarmos assistindo e estudando a palavra perfeita de Deus. Vamos orar nesse instante. Pai, quero te agradecer por mais este momento, Deus. Agradecer pela oportunidade de ver mais um personagem, que envolve dezenas de outros personagens. Ó Pai, a tua história, o desenrolar, ó Deus, de anos. Mas, ó Deus, sempre a tua bênção, ali a tua proteção, o Senhor presente. Obrigado, Pai. Continua conosco, Deus, precisamos muito do Senhor. Nos ajude, Pai. Abençoa cada pessoa que está assistindo e ouvindo estas mensagens. Que o teu nome venha a ser glorificado. Se há alguém que ainda não se entregou a Cristo, que tome a decisão mais sábia e mais importante da vida. Eu te peço em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.